Salve especial aí para a galerinha da engenharia. Vamos à correção da questão número 3. Na questão número 3, ele dá essa função y é igual a 1 menos x vezes ln de x, e na letra A ele pede para a gente preencher a tabela abaixo. Conforme vocês podem observar aqui, a gente tem o valor do x. Quando x vale meio, quanto vale o y? É só você vir aqui e colocar meio no lugar do x, meio no lugar do x. Faz isso na sua calculadora. Você vai lá e faz assim, ó, 1 menos 0,5, na calculadora é ponto, né? 0,5 vezes ln de 0,5. É só fazer isso na calculadora. Então, vamos lá. Eu quero saber isso para meio, para 1, 1,5, 2 e 2,5. Substituindo esses valores na função, no lugar do x, teremos. Quando x é meio, o y vale 1,34 aproximadamente. Quando x é 1, fazendo 1 menos 1 vezes ln de 1, aqui a gente tem 1. Para 1,5 eu tenho 0,59. Para 2, eu tenho menos 0,38 e substituindo 2,5 nessa função bonita aqui, eu tenho menos 1,29. Tá aí. Esse foi para preencher a tabela. Na letra B, ele pede: identifique o intervalo que contém a raiz da equação y igual a 0. Moçada, y igual a 0 é você pegar essa função, no lugar do y, colocar o 0. Colocar o 0 no lugar do y nada mais é do que encontrar o zero da função. Então, qual que intervalo contém isso? Justifique a sua resposta. Vamos usar o teorema de Bolzano novamente, ó. O teorema de Bolzano fala que quando eu tenho uma troca de sinal, existe pelo menos um zero da função naquele intervalo. Qual o intervalo que houve uma troca de sinal? De meio para 1, os dois continuaram positivo. De 1 para 1,5, os dois continuaram positivo. Mas olha que bacana. De 1,5 para 2, o cara era positivo e virou negativo. Então, existe um zero da função entre 1,5 e 2. Então, existe um zero da função, ou raiz da função. Um zero da função. Aonde? Qual o intervalo? De 1,5 até quanto? Até 2. Como que eu justifico isso? A função f de x é contínua em todo em seu intervalo, porque o teorema de Bolzano só vale para a função contínua. Ah, como que eu sei que ela é contínua em todo o seu intervalo? Porque a função y ou f de x ela é formada pelo x, que é um polinômio, e o ln de x. Essas duas funções não têm quebra, elas são inteiramente contínuas. Então, a função f de x é contínua em todo o seu intervalo. Eu tenho que a função no ponto 1,5 ela é igual a mais 0,59, isso é positivo, e a função no ponto 2 ela é igual a menos 0,38, isso é negativo. Logo, pelo teorema de Bolzano, existe um zero no intervalo. No intervalo de 1,5 até 2. Isso é o que a gente repetiu em todas as aulas, acho que ninguém esquece isso aqui mais. Está bem justificado. Na C, pelo método da bissecção, qual o número de iterações necessárias para determinar essa raiz com uma precisão de 2 vezes 10 elevado a menos 2? Rapaziada, o intervalo que a gente encontrou é de 1,5 até 2. O intervalo que a gente descobriu, ele sai do 1,5 e vai até o 2. Esse intervalo, se você faz o final menos o inicial, ele tem um pedaço de meio centímetro.
Eu quero uma precisão de 2 vezes 10 elevado a menos 2. O que é 2 vezes 10 elevado a menos 2? É 0,02. Então, eu quero que esse meu erro que está de meio se diminua, vai ficando cada vez menor até chegar nesse valor. Como que eu descubro o total de iterações? A gente já provou isso em sala de aula pela fórmula, é só fazer. Para descobrir quantas iterações você faz, n é o número de iterações, eu faço log de b menos a, menos o log do erro, que é o número da precisão, dividido por log de 2. Então, meu n tem que ser maior ou igual log, quem que é o b menos a? É o intervalo que eu descobri. É de 1,5 até 2. De 1,5 até 2 é meio. Menos o log de e. E é o que eu quero, é o erro mínimo. Eu quero um erro mínimo de 0,02, que é o 2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por log de 2. Toma cuidado aí, se for fazer isso na calculadora, coloca um parênteses aqui em cima, depois o sinal de divisão e divide por 2, para a calculadora saber que você quer resolver primeiro essa parte e depois tudo isso dividido por 2. Se você fizer isso, você vai encontrar um resultado aí, n vai ser maior ou igual a 4,64 iterações. Só que a gente faz cortes, corta uma vez, corta duas, vai cortando na metade 3, corta na outra metade 4. Ninguém corta 4,64. Então eu pego um número maior e que seja inteiro. Então n é igual a 5. Eu preciso fazer 5 iterações para ter um erro desse daqui. Então, vamos fazer essas iterações aqui, ó. Vou começar na nossa primeira iteração. O nosso intervalo que a gente vai brincar aqui um pouquinho é o intervalo de 1,5 até 2. Vamos lá, então. A gente viu lá agora há pouco que para 1,5, fazendo a primeira iteração, a gente viu que para 1,5, essa função ela deu positiva. Vamos colocar a função aqui. A função é y igual a 1 menos x vezes ln de x. E essa função aqui para 2, ela deu negativa. A gente provou isso. Para fazer a primeira iteração, a gente tem que descobrir o número que está aqui no meio. Quem está na metade de 1,5 até 2? É só você fazer 1,5 mais 2 dividido por 2. Faz isso aí na calculadora, vai dar 1,75. Você descobre quem está no meio. Então, a gente põe aqui 1,75. Vai nessa função aqui e vê se ela é positiva ou negativa para esse ponto, para o ponto 1,75. Fazendo 1 menos 1,75 vezes o ln desse número, aqui no meu deu aproximadamente 0,02. Isso aqui deu positivo, ó. Se ele deu positivo, aonde está o nosso novo intervalo? O novo intervalo. Mais para mais continuou com o mesmo sinal. Mais para menos houve uma troca de sinal. Então, o nosso novo intervalo é de 1,75 até 2. Pega esse pedaço aqui, moçada. Vamos fazer a segunda iteração aqui, ó. Mesma coisa, não muda nada. Olha a brincadeira aqui, ó. Traço o intervalo. Agora, seu novo intervalo é de 1,75 até 2. Para 1,75 ela é positiva, para 2 ela é negativa. Descobre quem está no meio. Fazendo o primeiro mais o último dividido por 2, eu tenho 1,875. Para saber a minha função nesse ponto, eu venho aqui e substituo 1,875, 1,875. A minha função no ponto 1,875 aqui, ela deu negativa.
então aqui é menos. Observem comigo novamente, aqui houve uma troca de sinal de mais para menos, e aqui ela continuou com o mesmo sinal. Então, o novo intervalo, pelo teorema de Bolzano, só existe onde há troca de sinal. Então, o nosso novo intervalo está aqui. E quantas vezes eu preciso fazer isso, rapaziada? 5 vezes, porque é o número de iterações, né? Então, eu vou fazer aqui a terceira iteração para vocês, para a gente ter uma noção, mais uma bem explicada, e depois as outras a gente dá um corte aqui. A terceira iteração, ela vai ficar... O meu novo intervalo agora é de 1,75 até 1,875. 1,75 até 1,875. Aqui ela é positiva, no último negativa. Para descobrir quem está no meio, eu peguei os dois extremos e dividi por 2. Vê se está batendo aí. Eu cheguei nesse resultado, 1,8125. Substituí esse número, 1,8125, na função, no lugar do x, e encontrei aqui mais ou menos menos 0,007. Então, isso aqui deu negativo. Como houve uma troca de sinal aqui, o meu novo intervalo está nesse pedaço. O novo intervalo só ocorre onde existe uma troca de sinal, e isso é provado pelo teorema de Bolzano. Fazendo a quarta iteração, meu novo intervalo agora vai ser de 1,75 até 1,8125. Aqui eu sei que esse primeiro é positivo, o outro é negativo. Então, positivo, negativo. Descubro quem está no meio. Quem está no meio aqui é 1,78125. Substituo isso na função, 1,78125. Substituindo isso na função, dá mais ou menos menos 0,02. Deu negativo. Olha o nosso novo intervalo. Ó. Eu sei que é esse porque ele saiu de positivo e ele foi para negativo. Isso é um método da bissecção, e sempre cortando ao meio. Agora, fazendo o último aqui, ó. A quinta iteração, porque a gente calculou que seriam necessárias 5 iterações, vai ficar... A quinta iteração ela vai ficar nesse intervalo aqui, de 1,75 até 1,78125. O primeiro positivo, o segundo negativo. Descubro quem está no meio, pego o primeiro mais o último, divido por 2. Eu encontrei aqui 1,765625. Substitui isso na função, aqui no lugar do x, fazendo isso na calculadora. Então, a nossa função nesse ponto aqui, ó, ela deu negativa. Olha a troca de sinal aqui, positivo para negativo, então nosso novo intervalo está ocorrendo aqui. Como essa aqui foi a quinta iteração que a gente fez, era o que o exercício pediu, então existe um zero da função, da qual função? Da função y, em qual intervalo? De 1,75 até 1,765625, com um erro menor que 2 vezes 10 a menos 2, que foi o que ele pediu para a gente. Tá aí. Só para provar para vocês rapidinho, para a gente ver se é verdade isso, abri no Google aqui. Vamos desenhar a função. Ó. A função nossa no Google fica
f de x igual, aí você coloca lá, ó, 1 menos x asterisco vezes ln de x. Ele vai te dar o gráfico da função. Observando o gráfico da função aqui, ó, você já pode observar que ela está pegando de 1,5 até 2. O nosso intervalo ficou mais aproximado. Vamos aumentar aqui, ó, você aumenta aqui e carrega. Vamos carregar isso aqui, vamos ver onde que a gente está. Olha lá, de 1,7 até 1,8. Volta no exercício, a gente pegou um intervalo de 1,75 até 1,76. Eu vou aumentar um pouco mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Zero da função é o ponto que corta o eixo x. Está um pouquinho para frente de 1,75. Aumenta mais um pouco. Aqui. Olha lá, ó. Estava entre 1,75, 1,76, 56, 25. Isso é um pouco para frente de 1,76. Olha o intervalo da nossa função aqui. O erro é mínimo em relação ao ponto que ela corta o eixo x. É isso aí, moçada. Passo a passo essa solução. Até a próxima videoaula.